Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Matemática Básica. Eu sou o professor Sérgio Sarquis e essa é a aula de número 9, aula de radiciação. Muito bem, dentro da matemática nós temos como operações básicas adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas nós podemos acrescentar a esse grupo de 4 operações outras 2 operações. A potenciação, que nós vimos nas aulas anteriores, e a radiciação, que nós veremos agora. A radiciação é a operação contrária, é a operação inversa da potenciação. Então vamos ver os principais elementos que compõem essa operação de radiciação. Ele diz assim: a operação de radiciação é uma operação inversa da potenciação. Olha só, quando nós dizemos que 2 ao quadrado vale 4, é o mesmo que dizer que a raiz quadrada de 4 vale 2. Quando nós dizemos que 3 ao quadrado vale 9, é o mesmo que dizer que a raiz quadrada de 9 vale 3. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar o 5, por exemplo. Quando você diz que 5 ao quadrado vale 25, é o mesmo que dizer que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Ou seja, quando você faz a leitura daqui para cá, você extrai a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 25 é 5. Quando você diz assim, que 6 ao quadrado vale 36, é o mesmo que dizer que a raiz quadrada de 36 vale 6. Então você está fazendo a leitura nesse sentido. Raiz quadrada. E a raiz quadrada de 36 vai dar 6. Isso vale para números fracionários também, né? Quando eu digo que 1/4 ao quadrado vale 1 sobre 16, é o mesmo que dizer que a raiz quadrada de 1 sobre 16 vale 1/4. Quando você faz essa voltinha, quando você extrai a raiz quadrada de 1 sobre 16, o resultado é 1/4. Então, sempre que nós falarmos que 2 ao quadrado é 4, nós estamos dizendo que a raiz quadrada de 4 volta a ser 2. Nessa representação da radiciação, nós temos uma simbologia a ser adotada. Essa é a representação da radiciação. Você faz a seguinte leitura: raiz enésima de A vale B, onde a letrinha N recebe o nome de índice. Índice é o N. A é o radicando. E o resultado B é o que nós chamamos de raiz. Então, todas as vezes que eu fizer o cálculo de uma raiz, eu vou ter todos esses elementos presentes. Então, por exemplo, vamos lá. Notas importantes. Quando nós dizemos assim, nós estamos dizendo que nós estamos trabalhando com o índice 2. Quando eu não escrevo o índice aqui, subentende-se que seja o índice 2. Então você faz a seguinte leitura. Você fala que é uma raiz quadrada. Todas as vezes que o índice for 2, você está diante de uma raiz quadrada. E quando for raiz quadrada, eu não preciso escrever o índice. Então, por exemplo, aqui é raiz quadrada de 81,
Aqui será raiz quadrada de 144. Aqui será a raiz quadrada de 121. A ausência do índice significa que eu estou trabalhando com uma raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, eu leio raiz quadrada de 100. Aqui eu vou ler raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 121. Muito bem. O valor 100 tem um nome. Ele é chamado de radicando. Então, radicando é o nome do valor de quem eu estou calculando, no caso, a raiz quadrada. Estou calculando a raiz quadrada de 100. Então, 100 é o radicando. Muito bem. O símbolo, pouca gente vai se lembrar disso, mas o símbolo também tem um nome. O símbolo, ele é chamado de radical. Então, você tem o radical, você tem aqui um valor que é o índice, você tem algo escrito aqui dentro que é o radicando, e o resultado de toda a operação é a raiz. Então, quando a gente fala em raiz quadrada de 100, o resultado da raiz quadrada de 100 é 10. 10 é o resultado. 10 é o resultado. Então, 10 é a minha raiz. Esse aqui é o símbolo. Então, esse é o meu radical. Estou calculando uma raiz quadrada de 100. 100 é o nosso radicando. Tudo isso é muito importante para que você possa dominar a operação da radiciação. Ela tem índice, ela tem radicando e o resultado chama-se raiz. Perfeito? Então, no segundo exemplo que eu tenho aqui, raiz quadrada de 81, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. A raiz quadrada de 144 é 12. Mas por que é 12? Porque 12 vezes 12 forma 144. Raiz quadrada de 121 é 11. Mas por quê? Porque 11 vezes 11 dá 121. Então, uma coisa muito importante, quando você estiver fazendo a operação de radiciação, que você vê que está faltando o índice, não é que o autor esqueceu, não. Quando eu não escrevo o índice, é porque o índice é 2. E sendo 2, você está diante de uma raiz quadrada. Perfeito quanto a isso? Muito bem. Segunda observação muito importante. Quando a raiz não for quadrada, ela pode ser de índice 3, aí você lê como sendo uma raiz cúbica. Ela pode ser de índice 4, e aí você lê como se sendo uma raiz quarta. Ela pode ter índice 5, e aí a gente lê como sendo uma raiz quinta. Então, por enquanto, só a título de conhecimento. Eu posso ter raiz quadrada, índice 2, eu posso ter raiz cúbica, índice 3, eu posso ter raiz quarta, índice 4, enfim. O índice determina o nome da raiz. Índice 2, raiz quadrada, índice 3, raiz cúbica, índice 4, raiz quarta, índice 5, raiz quinta, e assim sucessivamente. Perfeito? É muito importante que você tenha essa noção. Os nomes dos elementos que compõem a operação de radiciação.
Legal. Vamos em frente. Vamos lá. Então agora a gente vai calcular uma série de valores aqui e como vocês podem observar, todos eles são raízes do tipo quadrado. Então todas elas são raízes quadradas. Senhores, quando eu vou calcular a raiz quadrada de um número, eu quero encontrar um número que multiplicado por ele próprio dê como resposta o radicando. Então, quando eu te proponho fazer o cálculo da raiz quadrada de 16, eu quero dizer para você o seguinte: olha, eu quero encontrar um número que multiplicado por ele próprio dê 16. Eu costumo dizer o seguinte: a matemática a gente aprende fazendo, exercitando. Eu não vou aprender matemática num podcast. Eu não vou aprender matemática ouvindo a pessoa falar. Eu tenho que botar a mão na massa. Então, aprender matemática é botar a mão na massa, é fazer a conta, é fazer o cálculo. Então, eu quero calcular um número que multiplicado por ele próprio dê 16. Vamos fazer um exemplo bem prático aqui para vocês poderem entender a ideia. Se eu pegar o número 1 e multiplicar pelo número 1, dá o próprio número 1. Se eu pegar o número 2 e multiplicar por 2, dá 4. Se eu pegar o número 3 e multiplicar por ele mesmo, dá 9. Se eu pegar o número 4 e multiplicar por 4, dá 16. Pronto. Encontrei o que eu queria. Eu quero encontrar um número que multiplicado por ele próprio dê 16. Ora, esse número só pode ser o 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 forma 16. Em outras palavras, a raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, tudo isso pode ser simplificado escrevendo raiz quadrada de 16 vale 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Agora a mesma coisa. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 25. Ora, se eu der prosseguimento aqui, 5 vezes 5 forma 25. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 36. Ora, 6 vezes 6 formam 36. Então a raiz quadrada de 36 é 6. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 49. Ora, 7 vezes 7 vale 49. Então a raiz quadrada de 49 é 7. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 64. Eu quero encontrar um número que multiplicado por ele próprio dê 64. Então a raiz quadrada de 64 é 8. Um número que multiplicado por ele próprio dê 81. Só pode ser o 9. E um número que multiplicado por ele próprio dê 100. Então só pode ser o 10. Então eu estou colocando aqui as raízes quadradas dos principais valores. Então tem coisas que eu sou obrigado a saber de cor e salteado. Eu não posso perder tempo calculando raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 36, que são números relativamente fáceis. Então esses valores aqui vocês são obrigados a saber calcular. Perfeito? Muito bem. Como é que eu faria o cálculo da raiz quadrada de 1/4? Ora, senhores, tem uma propriedade que diz assim: a raiz quadrada de 1 sobre 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 4. Ora, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então você extrai a raiz quadrada normalmente. Raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Eu quero calcular a raiz quadrada de 9 sobre 144 e eu quero calcular a raiz quadrada de 121 sobre 225. Muito simples. Raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 144 é 12.
Então, a raiz quadrada de 9 sobre 144 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 sobre 12. Nesse caso, eu posso simplificar a fração dividindo tudo por 3. Então, isso aqui daria 1/4. Essa seria a resposta. Resposta final. Raiz quadrada de 121 é 11. E a raiz quadrada de 225 é 15. Fala, pô, Sérgio, não entendi por que a raiz quadrada de 225 é 15. Porque se você continuar dando a multiplicação aqui, quando você chegar no 15, você vai ver que 15 vezes 15 dá 225. Então, a raiz quadrada de 225 vale 15. E nesse caso eu não tenho que simplificar, porque o 11 é um número primo, só dá divisão por ele mesmo. Perfeito quanto a isso, gente? Tranquilo, né? Muito bem. Eu quero fazer aqui algumas observações que são muito importantes. Vamos lá. Essa observação, ela é fundamental. Às vezes, acontece de eu querer calcular raiz quadrada de números negativos. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar com a raiz quadrada de menos 4. Então, olha só. Eu quero encontrar um número que, multiplicado por ele próprio, dê menos 4. Então, muitas vezes o aluno, até por uma questão de analogia, ele fala o seguinte: bom, eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Mas por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 continua dando 4. Perfeito. Ora, se a raiz quadrada de 4 é 2, então a raiz quadrada de menos 4, na ideia, na nossa cabeça, seria menos 2. Só que menos 2 multiplicado por menos 2 não dá menos 4. Está errado. Menos 2 multiplicado por menos 2 daria mais 4. Então, a observação que eu quero fazer para você é o seguinte: isso aqui é muito importante. Sempre que eu estiver calculando uma raiz quadrada, aqui dentro terá que ser um número nulo ou positivo. Ou seja, quando eu estiver calculando uma raiz quadrada, no radicando, isso aqui é o radicando, não se esqueçam disso. É o radicando. O radicando terá que ser sempre positivo ou, no mínimo, zero. Raiz quadrada de número negativo não existe. Raiz quadrada de número negativo não existe no campo dos números reais. Quando você chegar no ensino médio, você vai aprender a existência de um outro conjunto, chamado conjunto dos números complexos. No campo dos complexos, eu consigo sim calcular raiz quadrada de número negativo. Mas no campo dos números reais, raiz quadrada de número negativo não existe. Então, por isso que você pode observar que todas as raízes quadradas que eu calculei aqui, todas elas são positivas. Eu não calculei, mas a raiz quadrada de 0 seria 0. Assim como a raiz quadrada de 1 vale 1. A raiz quadrada de 4 vale 2. A raiz quadrada de 9 vale 3. Por que a raiz quadrada de 9 vale 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Agora, se eu te pedir, calcule a raiz quadrada de menos 9, você vai responder para mim que ela não existe. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe dentro do campo dos números reais. Ah, eu quero calcular a raiz quadrada de 36
sobre 81. Legal. Raiz quadrada de 36 sobre 81. Ora, a raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 81 é 9. E 6 dividido por 9, dá para simplificar por 3, seria 2/3. Perfeito. Agora, se ele disser para mim, calcule a raiz quadrada de menos 36 sobre 81, aí a resposta é, simplesmente, não existe no campo dos reais. Não existe raiz quadrada de números negativos. Quando eu extraio uma raiz quadrada, obrigatoriamente estou extraindo raiz quadrada de números positivos, no mínimo 0. Raiz quadrada de 0 existe? Existe, é 0. Mas a de menos 1, a de menos 2, a de menos 3, a de menos 4, não existe. Perfeito? Muito bem, vamos seguindo. Vamos tocando o barco aqui. Agora chegou o momento da gente aprender a calcular a raiz cúbica. Raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 64 e raiz cúbica de 125. Então vamos lá. Eu quero saber o valor da raiz cúbica de 1. Então eu paro e penso assim. Eu quero calcular a raiz cúbica de 1. Eu quero encontrar um número que, repetido 3 vezes por ele mesmo, dê 1. Quando eu calculo uma raiz cúbica, eu quero encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, dê resultado 1. Ora, senhores, esse número só pode ser o 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 forma resultado 1. Então, a raiz cúbica de 1 é o próprio 1. Então, seguindo essa linha de raciocínio, você pode, por exemplo, calcular a raiz cúbica de 8. Eu quero encontrar um número que, multiplicado por ele próprio 3 vezes, deu o resultado 8. Então você diz, olha, só pode ser o 2. Porque, de fato, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 vale 2. Eu quero encontrar a raiz cúbica de 27. Então, eu quero encontrar um número que, repetido por ele 3 vezes, forme o 27. Observe, quando é a raiz quadrada, você repete 2 vezes. Quando é a raiz cúbica, você repete 3 vezes. Então, eu quero encontrar um número que, repetido 3 vezes por ele próprio, dê 27. Então, você fala, bom, vamos testar o 3. 3 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 vezes 3, de fato, vale 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Seguindo essa linha de raciocínio, você pode calcular a raiz cúbica de 64. Eu quero encontrar um número, eu quero encontrar números que, multiplicado 3 vezes por si mesmo, dê 64. Esse é o significado de calcular uma raiz cúbica. É encontrar um número que, multiplicado por ele próprio, dê 64. E esse número só pode ser o 4, porque 4 vezes 4 formam 16, e 16 vezes 4 forma 64. Então, a raiz cúbica de 64 vale 4. Eu quero calcular a raiz cúbica de 125. Então, eu quero calcular a raiz cúbica do 125. Então, eu quero encontrar um número que, multiplicado por ele próprio 3 vezes, forme o resultado 125. Então, seguindo a batidinha nossa aí, você fala, bom, vamos testar o 5, né? 5
vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 fecha no 125. Portanto, a raiz cúbica de 125 é 5. Ok? Bom, as nossas observações são muito importantes. Vamos começar assim. Raiz cúbica de 0 é 0. Muita atenção agora. Raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 27. Raiz cúbica de menos 64. Raiz cúbica de menos 125. Então você observa agora que eu estou trabalhando com raiz cúbica de números negativos. Será que existe raiz cúbica de números negativos? A resposta é sim. Ao contrário do que acontece com a raiz quadrada, olha só. Por que a raiz cúbica de menos 1 ela existe? Porque quando eu quero calcular a raiz cúbica, eu quero encontrar um número que multiplicado por ele 3 vezes, no caso aqui de menos 1, porque a raiz cúbica é de menos 1. Ora, senhores, se fosse tudo 1 positivo, daria mais. Se for tudo 1 negativo, vai dar menos. Porque menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Vamos supor que fosse a raiz cúbica de menos 8. Então, eu quero encontrar um número que, multiplicado por ele próprio, deu menos 8. Você fala, bom, se fosse mais 8, seria o 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 positivo. Mas como eu quero que dê 8 negativo, eu coloco menos 2. E vai dar. Porque menos com menos forma mais, e mais com menos forma menos. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Em outras palavras, você extrai a raiz cúbica como se fosse positivo e coloca o resultado negativo. Raiz cúbica de 8 é mais 2. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Raiz cúbica de 27 é mais 3. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Então, o único caso que eu tenho que tomar cuidado é quando eu trabalho com raiz quadrada. Raiz quadrada só existe quando o número é zero ou positivo. Raiz quadrada de números negativos não existe. Já a raiz cúbica não. Eu posso calcular raiz cúbica de número positivo, eu posso calcular a raiz cúbica de número negativo. Quando se trata de raiz cúbica, eu posso calcular tanto para números positivos como para números negativos. Ok? Muito importante isso, né? É importante que você domine o conceito de raiz quadrada e o domínio de raiz cúbica. Isso aparece com muita frequência. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, deixa seu like. Bota o dedo no like aí, dá o joinha para nós, que isso vai fazer com que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque semanalmente nós estamos postando novas aulas e você fica sabendo em tempo real quando essas novas aulas sobem para o nosso canal. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.